Olá, a empresa de recrutamento Cato Online fez uma pesquisa com profissionais de alta gerência e identificou que 59% dos entrevistados admitiram ter algum tipo de objeção na hora de contratar funcionários obesos. Não faltam histórias de pessoas que passam por situações discriminatórias e são prejudicadas, por exemplo, nas tentativas de conseguir emprego, simplesmente porque são gordas. O programa Assembleia Debate de hoje fala sobre a gordofobia, que é a forma como a pessoa é vista pelas outras em razão de estar acima do peso. Na prática, o gordofóbico tem pensamentos negativos sobre quem é gordo. Os convidados de hoje são a psiquiatra Daniela Sampaio, especialista na área de transtornos alimentares, o advogado André Kesselring Dias Gonçalves, que é atuante na área de direitos humanos, e a professora Roberta Oliveira. Muito obrigado pela presença de todos aqui nesse programa Assembleia Debate. Daniela, para a gente entender primeiramente melhor o que é a gordofobia, vamos tentar entender primeiro, ou esclarecer melhor, o que é a obesidade. A obesidade é necessariamente já estar alguns quilos acima do peso. Existem graus variados? Como é que é isso? Existem graus variados, né? A maneira mais comum, a mais utilizada da gente avaliar o peso de uma pessoa é através do índice de massa corpórea, que é o IMC, que é muito fácil de ser calculado, que é o peso da pessoa em quilos dividido pela altura ao quadrado. Com esse número a gente diferencia em graus e aí em categorias, que pode estar baixo peso, um peso adequado, sobrepeso e os 3 tipos de obesidade. Né, fora a obesidade mórbida, né? Então a gente categoriza pelo peso em relação à altura da pessoa. É claro que é um índice que ele tem as suas dificuldades, né? Porque não leva em consideração massa gorda ou massa magra, mas é o índice mais utilizado hoje. Quem é a pessoa gorda, então? A pessoa gorda é a pessoa que vai ter... A gente tem um índice de massa corpórea acima de 25, a gente já começa no sobrepeso, de 25 a 30. De 30 a 35, obesidade grau 1, 35 a 40, grau 2, acima de 40, grau 3, ou obesidade mórbida. Ou seja, depende daquela formulazinha. Exatamente. E não adianta você subir na balança e achar que o ponteiro foi além do que deveria. Você tem que fazer esse cálculo. Exatamente, porque esse é um jeito de calcular e o jeito mais utilizado. É muito diferente de você avaliar apenas o peso. Né? Porque isso a gente tem variações importantes entre as pessoas. O peso adequado é aquele que é mais saudável e que vai propiciar uma maior qualidade de vida para aquele ser humano. E a gente vai ter que levar em consideração aí pelo menos a altura. É muito diferente de você olhar alguém e achar apenas por meios estéticos de que aquela pessoa está gorda. Agora, essa expressão gordofobia, para psiquiatria, é uma terminologia nova? Não é uma terminologia adotada pela psiquiatria, a gente não tem esse diagnóstico. A gente tem um diagnóstico de transtornos fóbicos, que são transtornos que podem ser fóbicos específicos de voltado para algum fator, alguma situação, algum objeto. Por exemplo, medo de aranha, medo de avião, que aí seria um medo excessivo despertado pelaquela situação ou pelaquele objeto que é desproporcional ao real risco. É diferente de você ter um preconceito ou uma intolerância com alguém que está sobrepeso ou que é obeso. Doutor André, dentro do direito, essa terminologia gordofobia aparece muito, é uma novidade também? Essa expressão gordofobia é uma novidade. Existem casos de discriminação contra determinadas pessoas, mas a expressão gordofobia é uma novidade. E é uma expressão estranha, mal colocada talvez, porque como você mesmo frisou e a doutora Roberta, fobia indica medo, né? Então medo de aranha, aracnofobia, né? Tem até um filme sobre isso. E gordofobia, no caso, eu acho que está mal colocado porque não há medo da pessoa gorda, existe preconceito, a discriminação, que é o tópico que você abordou no recrutamento de candidatos a emprego, esse tipo de situação que hoje em dia os obesos enfrentam. É um caso de discriminação, de preconceito, não de medo. Roberta, e você enfrenta esse preconceito, enfrenta essa discriminação como professora por estar acima do peso. Como é que é essa história? Estou enfrentando agora, que eu prestei o concurso para professor de Estado de São Paulo, passei nas 2 fases do concurso,
Quando eu fui para o DPME, que é o Departamento de Perícias Médicas do Estado de São Paulo, fui dada inapta pelo índice de massa corpórica acima de 40. E nunca tinha sofrido qualquer outro tipo de preconceito. Sofri agora prestando concurso do Estado. Qual a justificativa que foi dada para apresentarem a sua inaptidão para dar aulas? Índice de massa corporal acima de 40, candidato não preenche o pré-requisito conforme o edital. Como é que você reagiu com esse argumento? Eu pedi uma reconsideração, fiz uma segunda perícia e na segunda perícia a mesma coisa, eles falaram que como eu estava acima do peso, o índice estava acima de 40, eu não ia poder dar aula. Aí eu entrei com recurso novamente, aí foi negado. Porque eu estou fazendo tratamento, mas não adiantou. Você já tinha enfrentado esse tipo de discriminação nas tentativas de procurar emprego, Nunca. em outras situações, não no poder público, mas em empresas particulares, privadas? Não, nunca. Eu dou aula em escola particular também, cursinho preparatório, e nunca sofri nenhum tipo de preconceito. Uhum. Só agora, no concurso do Estado. E eu já trabalho há 4 anos como temporária no Estado. Este é o programa Assembleia Debate. Nós estamos falando hoje aqui sobre gordofobia. Vamos ouvir a palavra do deputado Orlando Bolsoni, do PSB. É importante que a TV Alesp traga temas de tal relevância, qual o tema que está sendo discutido hoje, e pessoas também de gabarito. Primeiro, nossa professora que está sentindo, no meu modo de ver, esse preconceito, e também nosso advogado e também a psiquiatra. E eu faço a pergunta aos 3 entrevistados, no sentido de como vencermos. Então, em primeiro ponto, como vencermos o preconceito. Então, que se tem, eu sou também professor, desenvolvi aqui na Assembleia um projeto onde se obriga, e está em fase já adiantada de estudos, onde se obriga que as empresas ofereçam números maiores para aquelas pessoas que precisam. Eu mesmo uso o número XG, no sentido de que, então, primeiro, a questão do preconceito, como que veio, como vencermos. Como que a questão do direito pode nos ajudar nesse sentido, e se uma legislação tal qual essa que estou propondo se pode contribuir. E uma terceira, a mesma pergunta endereçada à nossa psiquiatra, no sentido de que como acabarmos, como vencermos esses mitos, quando nós sabemos que o mais importante de tudo é a beleza interior, o mais importante de tudo é o que a pessoa é o ser e não ter, que tanto nos ensina Erich Fromm. São essas 3 proposições que faço. Doutora Daniela, como vencer o preconceito? Pergunta do deputado Orlando Bolsoni. Acho que se a gente tivesse essa resposta, a vida seria muito mais fácil. A gente culturalmente já tem uma intolerância com aquilo que é diferente, né? E aí, com qualquer diferença aí física, isso fica muito exposto, né? Não só física, como de religião, de política, tudo é muito difícil. A convivência com as diferenças são muito difíceis. Hoje, a cultura cultua o corpo e o corpo magro, cada vez mais magro, e a gente percebe o impacto disso na psiquiatria e no prejuízo da qualidade de vida das pessoas. Se a gente for olhar a obesidade ou o peso, como ele se comporta ao longo da história da humanidade, na antiguidade a obesidade era sinônimo de saúde, era sinônimo de fertilidade. Se a gente vê as estátuas das deusas da fertilidade na antiguidade, são todas bem gordas, hoje que a gente consideraria acima do peso. Começa a mudar aí na Idade Média, com a religião colocando aí a questão do pecado, e a obesidade está relacionada com a gula, com o pecado, com alguém que não está de acordo com as regras impostas pela igreja. E aí isso começa a evoluir. Hoje na nossa sociedade tem esse culto de que saúde é estar magro. É claro, a gente tem muitas doenças e a gente percebe que impacta na qualidade de vida o sobrepeso e a obesidade, e é isso que a gente tem que combater. Mas tomar muito cuidado com essa intolerância àquele que é diferente ou que sofre
que luta contra o sobrepeso, que luta contra a obesidade, que a gente sabe que não é algo fácil. Não é falta de vontade daquela pessoa, ou como muitas vezes é visto como preguiça, como, né, uma falta, um desvio de caráter, a pessoa ser obesa. E a ser um pouco mais tolerante com as diferenças, que hoje a gente tenta ir nessa linha, né, de inclusão social, de inclusão das pessoas com debilidades físicas, mentais, a gente tenta ir nessa linha, né? Eu não vejo porque, por exemplo, no caso da professora, estar inapta por ter uma obesidade mórbida. Se fosse alguém que tivesse um cadeirante, também seria barrado num concurso público por estar inapto a trabalhar? Eu acho que a gente tem que tentar um pouco pensar por esse lado, no quanto tentar empatizar com o sofrimento do outro, tentar ser mais tolerante com as diferenças, porque a gente também tem os nossos problemas, limitações, seja quem for. Doutor André, a outra questão do deputado Orlando Bolsonaro, como é que o direito tem ajudado a superar essas situações? A justiça tem sido muito procurada por pessoas que são discriminadas em razão do excesso de peso? Veja, Mauro, no caso específico da Roberta, e contextualizando também a pergunta do deputado, na minha opinião, ela deve procurar o Poder Judiciário, porque o caso dela retrata uma situação de ilegalidade. Veja você, ela prestou concurso para professora de matemática? Matemática e física. Matemática e física. Fez 9 avaliações médicas, né? Então, o que você tem que verificar é se ela tem aptidão, né, para exercer esse cargo público, o de professora de matemática e de física. O fato dela ser obesa ou não ser obesa, de estar ou não estar acima do peso, não a torna apta ou inapta para o exercício da profissão de professora de física e de matemática. Então, esse critério que o Estado está utilizando para impedir o acesso dela a esse cargo é um critério ilegal, ele não tem razoabilidade, ele não tem justificativa e ele não tem motivação. O que deve se verificar é se a Roberta tem capacidade para lecionar, né? E a capacidade intelectual, ela tem, porque ela passou no concurso, ela passou em todas as provas e todos os exames escritos, né? Ela tem capacidade física? Ela tem capacidade física, porque ela tem o recurso da voz, ela tem o recurso do gestual. É isso que se exige de um professor de física e de matemática. Veja você a diferença. Se, porventura, estivéssemos falando de um concurso para preenchimento, por exemplo, para acesso à corporação do Corpo de Bombeiros, tá? Num caso como esse, a exigência de um determinado condicionamento físico, de altura máxima ou mínima, de massa corporal, entende-se como razoável. Pela natureza do trabalho. Pela natureza do trabalho que o bombeiro vai desenvolver. Então, se ele estiver muito acima do peso, há uma situação de incompatibilidade com o tipo de atividade que ele vai exercer. No caso da Roberta, não existe a menor relação entre o que ela vai fazer e aquilo que foi eleito pelo Estado como um critério para barrar o acesso dela à profissão. Nesse exemplo do bombeiro que o senhor deu, quer dizer, pode até ser um critério, mas também não é o correto. Pode ser um critério em razão da necessidade da natureza do trabalho. Mas também não há uma correção nisso em se exigir, não está escrito em nenhum lugar, não tem nenhum estatuto que diga que aquela pessoa tem que ter aquela característica física. Veja, talvez, eu não sei, tá? Mas vamos imaginar, amanhã ou depois você fala, pô, eu quero ser bombeiro, quero entrar para o corpo de bombeiro. Bom, deixa ver se eu me encaixo nos pré-requisitos, né? Para eu poder pleitear, né? Para eu poder concorrer a esse cargo. É possível que haja alguma espécie de exigência, como eu falei para você, de condicionamento físico, de altura, de peso, mas há uma pertinência, existe uma compatibilidade entre essa exigência e o que a pessoa vai fazer se ela vier a se tornar bombeiro, né? Então, ela vai precisar de um vigor físico maior, talvez ela tenha necessidade de mais ou menos agilidade, não sei.
Veja, é uma situação, bombeiro, é uma situação concreta. A situação da Roberta, professora de matemática. Por que ela está tendo esse problema, em razão dela se encontrar acima do peso? Por que ela não pode ser professora de matemática? Qual é a limitação? Qual é o impedimento? É razoável o que está sendo colocado como impedimento para ela? Na minha opinião, de advogado, não é. Não existe uma correlação entre uma exigência desse tipo e o trabalho que ela vai desenvolver. Roberta, só para a gente fechar esse bloco aqui, o doutor André recomenda que você procure a justiça. O que você pretende fazer? Que passos você já deu nesse sentido, ou não? Não, eu já procurei a justiça já e já estão em andamento o processo já. O processo já está em andamento. Porque eu quero a minha vaga, eu passei, eu tenho direito, então eu vou correr atrás. Vou até a última instância para pegar os meus 2 cargos. E não é um caso exclusivo, existem já outros casos. Não, existe, que eu conheça, uns 50 casos. Porque o pessoal tem muito medo de se expor. Muitos não querem se expor e acaba desistindo. Não quer nem entrar na justiça e desiste. 50 casos eu sei que vão até o fim, junto comigo. Este é o programa Assembleia Debate. Nós estamos falando hoje sobre gordofobia. Vamos para o intervalo, voltamos em seguida. Até já. Você está na TV Alesp, este é o programa Assembleia Debate. O nosso tema hoje é a gordofobia. Roberta, como é que ficou a sua autoestima quando você recebeu a notícia do Estado de que não seria admitida por causa do excesso de peso? Ela ficou lá embaixo. Chorei, fiquei 2 dias chorando. Quando eu fui para o DPME verificar o motivo... Que é o Departamento de Perícias Médicas. Exatamente. Foi pior ainda, porque... Todos os exames certos. A única coisa errada não, ao meu ver, era a minha massa corporal, o meu peso nunca me atrapalhou em nada. Aí estava lá, o IMC acima de 40, não apto por causa disso, somente por isso. Nunca atrapalhou em nada, tanto que você já está há vários anos lecionando como temporária e até aqui tudo bem. A partir do momento que você vai se tornar funcionária concursada efetiva, aí você já não serve mais. Não sirvo, exatamente. Essa é a sensação que fica. Essa é a sensação. Agora, como temporária, eu posso ficar o resto da vida. Todo ano eu tenho que fazer prova, tenho que passar na prova para eu poder trabalhar como temporária. Isso te provoca um estresse? Me provoca uma revolta, sabe? Uma revolta, porque eu estudei, eu me formei em universidade pública e, assim, eu acho que a minha formação é uma formação boa. Agora, o Estado acha que não é, sabe? Por causa do índice. Doutora Daniela, eu falei em estresse, a Roberta falou em revolta, pelo seguinte: até que ponto o preconceito contra a obesidade pode levar ao estresse e em que medida esse estresse pode levar a quadros psiquiátricos e até a revolta, como ela mesma disse? Isso é muito comum. A associação de doenças psiquiátricas com obesidade é muito grande, tanto pela autoestima, pelo preconceito que acontece, como na situação da Roberta, que você vai ficando mais suscetível a doenças psiquiátricas. Da mesma forma, a doença psiquiátrica aumenta a chance de você ter obesidade. E aí a gente entra num ciclo que fica, se aumenta, se autoalimenta, né? Porque a obesidade aumenta o risco de doença psiquiátrica, que aumenta o risco de obesidade, e uma coisa vai alimentando a outra. É muito comum a associação, até, como eu disse, da obesidade como causa de um desbalanço emocional, e aí uma coisa leva a outra, e é preciso que a gente tenha uma atenção a isso. Agora, Roberta, você se uniu a outras pessoas que estão passando pelo mesmo problema? Vocês estão fazendo um esforço conjunto na justiça para tentar resolver a situação? Estamos. Em que pé que está? Então, porque assim, o Departamento de Perícias Médicas, eles não soltaram os laudos todos de uma vez só. Eles vão soltando aos poucos. Aí vai cabendo recurso. Aí de alguns, como o meu e de uma outra colega minha, já deu o último recurso, eles recusaram. Saiu no Diário Oficial no sábado, agora tem que ir para a Justiça. Das outras minhas colegas, está esperando também que sair o parecer no Diário Oficial. Ainda não saiu.
Doutor André, apesar da Constituição dizer que todos são iguais perante a lei, os obesos eles precisam ter uma diferenciação, eles precisam ter direitos especiais diferentes. Pode-se dizer que sim. Veja, a pessoa obesa, na medida em que ela faz uso, por exemplo, da rede pública de transporte, ou de aviões, ou de ônibus, dada a sua condição física, ela precisa ocupar um assento maior, por exemplo, ela precisa de um espaço maior para ter maior mobilidade, para ter maior conforto. Então, aí se enquadraria dentro daquilo que se chama de portadores de necessidades especiais. O cadeirante também pode ser enquadrado nesse conceito de portador de necessidades especiais, o deficiente visual, entre outros, né? Então, por exemplo, você vai hoje ao metrô, se você prestar atenção, os trens mais novos, eles têm assentos maiores para pessoas obesas. E os ônibus que estão circulando em São Paulo, ônibus maiores, os ônibus mais novos, perdão, também têm assentos especiais para pessoas obesas. Nos aviões eu não tenho visto isso, né? Eu ouço muitas reclamações, né? Principalmente para viagens longas. Mas a função do Estado é proporcionar a essas pessoas maior conforto e atendimento às suas necessidades especiais. Qual deve ser o papel do legislador em relação a essa questão, enfim, leis específicas para a garantia desses direitos? Sim, claro. Não só você criar leis que atendam às necessidades especiais das pessoas que têm obesidade e respeitar essas leis, né? Fazer com que elas sejam cumpridas, né? Para que essas pessoas não se sintam à margem, né? Para que elas não se sintam discriminadas, não se sintam desprotegidas, tão somente pelo fato de serem obesas. Né? Que motivos levam o Estado, seja na sua administração direta, ou nas empresas, na administração indireta, ou nas empresas da iniciativa privada, que motivos levam os patrões reprovarem um funcionário, um candidato a uma vaga por excesso de peso? Aqui no caso a Roberta parece ser um zelo em relação ao futuro, ela poderia estar bem agora, mas poderia ficar doente depois em razão das doenças que seriam decorrentes da obesidade. Parece um excesso de zelo, alguma coisa nesse sentido por parte do Estado. Como é que o senhor avalia? Você está falando do imponderável, né? Você querer estabelecer um critério discriminatório como esse, deixar de contratar uma pessoa que é obesa, imaginando que futuramente ela possa vir a ter problemas de saúde. Então, automaticamente eu colocaria nessa mesma restrição, você não vai contratar um fumante, você não vai contratar um cardiopata, você não vai contratar alguém que tenha qualquer tipo de distúrbio psicossomático. Enfim, você começa a criar critérios, tá? Que não são critérios razoáveis, não são critérios justos. Tá? Eu gostaria de chamar a atenção de todos vocês para um aspecto muito importante. Nós estamos hoje comemoramos o ano passado 25 anos da Constituição Federal, a Constituição Cidadã, né? Um dos princípios mais importantes da Constituição de 1988 é o princípio da dignidade da pessoa humana. Então você coloca o ser humano como o centro, né? A preocupação maior do legislador, a preocupação maior do Estado tem que ser com a pessoa humana, né? Então, imagina você, como se sente a Roberta, como se sentem pessoas na situação que ela está passando, ao serem vítimas de uma discriminação partindo do Estado, do ente público, né? Que deveria zelar pelo que está na Constituição. Pelo que está na Constituição, acima de tudo, né? E, no entanto, está desrespeitando de maneira clamorosa aquilo que está previsto na Constituição. Doutora Daniela, ainda nessa questão do que seria a intenção do Estado em zelar por essa situação de que ela poderia ficar doente
em razão dos problemas que poderiam vir do excesso de peso. Mas se você for olhar para uma pessoa magra, essa pessoa magra não estaria, pela sua situação, numa situação de risco, aparentemente, mas ela pode ser uma pessoa doente. Com certeza. E que poderia representar o tal risco. Porque, além de ser um critério que não é justo, é um critério que não tem o menor cabimento. Você pensar em tentar selecionar candidatos que têm o menor risco de ficarem doentes. Porque existem doenças, como se só os obesos ficassem doentes. Né? Existem pessoas magras que vão ter doenças, isso acontece com todos. É claro que existem doenças que são mais comuns nos obesos, ou que a obesidade é um fator de risco importante para algumas doenças, como cardiovasculares, por exemplo. Mas existem outros fatores de risco para essas doenças, como o tabagismo, como genética. Então, não é a obesidade um fator único. E aí, se a gente for tentar selecionar alguém que tem um risco menor de ficar doente, essa seleção vai ser impossível de ser realizada. E ainda mais que a obesidade, ela tem crescido de uma maneira importante na população brasileira. Hoje a gente tem por volta de 50% da população sobrepeso. A população com obesidade mórbida é aproximadamente de 4%. Então, quer dizer, essas pessoas não vão trabalhar. E que critério é esse de seleção? No caso da Roberta, é que você se apega na saúde, na obesidade e não no seu conhecimento que pode ser aplicado à educação. Você acaba tendo um prejuízo também na educação, no caso da Roberta. Sim. Né? Então, não tem o menor, além de não ser justo, é impossível de ser realizado. Porque as pessoas magras também ficam doentes. Nós vamos ouvir agora a palavra do deputado Francisco Campos Tito, do PT. Acompanhe. Entre tantos preconceitos que nós temos ainda e assistimos na nossa sociedade e vivemos isso no dia a dia, a questão da obesidade tem também despertado essa questão e, graças a Deus, esse tema tem vindo ao debate. Como vencer esse preconceito, como construir esse diálogo com a sociedade e também a sociedade ir se modificando para que os obesos também possam ser cada vez mais inclusos nela. Eu gostaria de fazer a pergunta à psiquiatra Daniela, como psiquiatra, como a psiquiatria pode efetivamente ajudar na condução desse debate e vencermos esse preconceito sobre a obesidade. Doutora Daniela, o deputado Francisco Campos Tito, que também é professor, também preocupado com a questão do preconceito, a exemplo do deputado Orlando Bolsoni. Como é que a psiquiatria, pergunta dirigida à senhora, né? Como que a psiquiatria ajuda nessa questão do preconceito? Eu acho que a psiquiatria é uma área que também sofre muito com preconceito. E o que eu enxergo, a principal maneira de lidar com preconceito é a informação. Tanto a respeito da obesidade, a respeito do que a obesidade pode causar, dos seus riscos de como combatê-la, de como tratá-la, quanto da psiquiatria. O quanto pode ter transtornos psiquiátricos associados, qual é o tratamento e tentar desmistificar tudo isso. Né? O obeso é visto como alguém que vai ficar doente, né? Como no caso da Roberta, é alguém que vai ser incapaz e que não vai conseguir levar a sua vida normalmente. Eu acho que a informação, a educação é a principal forma de combater o preconceito. Se a gente for levar para o outro lado, vamos inverter, vamos ver o outro lado da moeda, que existem as pessoas que são excessivamente magras. A gente poderia até criar o termo aqui, a magrofobia, alguma coisa assim. É possível você reprovar uma pessoa para uma determinada atividade intelectual, no caso aqui da Roberta, por ser magra demais? É que as pessoas magras são culturalmente mais aceitas. Né? Não importa o quão magras elas estejam, elas vão ser mais aceitas do que a pessoa que é obesa. Hoje a gente tem um culto à magreza, né? Cada vez mais magras. E pessoas muito magras que são muito mais doentes do que as pessoas sobrepeso com obesidade são muito mais aceitas. Então acho difícil disso acontecer, né? Infelizmente. Porque cada vez o peso mais baixo é cada vez mais aceito, mais cultuado, mais exaltado e a gente vê muitas pessoas doentes por causa disso. Como é que você avalia isso, Roberta? Eu vendo o outro lado da moeda, se for uma pessoa que está abaixo do peso, ela pode também ser tratada da maneira como você está sendo tratada? Não faz o menor sentido. Não faz sentido, né? Mas daqui a um tempo vão barrar também.
estão barrando obeso. E amanhã, quem que eles vão barrar, né? Eu acho que daqui a um tempo vão barrar também. Doutor André, como é que a senhora avalia essa questão? Veja, para o direito, não existe a figura do gordo, não existe a figura do magro, existe a figura do cidadão, existe a figura do ser humano, que é sujeito de direitos e sujeito de obrigações. Você discriminar uma pessoa em razão dela ser gorda ou em razão dela ser magra, numa situação de trabalho, numa situação social ou semelhante, é um comportamento ilegal, antijurídico e, como tal, deve ser reprimido pelo Poder Judiciário. O senhor tem acompanhado casos a respeito e o andamento disso, como é que está? Eu sei que, até conversando com a Roberta, antes do programa começar, ela me colocou que não é só o caso dela, existem outras pessoas em outras cidades, me parece que Ribeirão Preto também houve um caso semelhante. Em outros estados também. E eu fiquei muito contente de saber que as pessoas não estão se conformando com esse tipo de coisa, porque o principal de tudo isso é não se conformar mesmo. Se você se conforma, se você aceita uma coisa dessas, então, daqui a pouco isso vai ficar disseminado, né? Então, a pessoa que é vítima de um preconceito, como o que está acontecendo com a Roberta, ela tem que reagir, ela não pode se conformar. E ela tentou os recursos administrativos dentro do organograma do Estado, não foi atendida. E foi adiante. E foi adiante, procurou o Poder Judiciário. Eu acho que o caminho é esse mesmo, não se conformar e lutar por aquilo que você tem direito. Você tem o direito de não ser discriminado. Num caso como esse, o fato dela ser obesa é irrelevante para o desempenho da função para a qual ela foi aprovada no concurso público. Você está na TV Alesp acompanhando o programa Assembleia Debate. Estamos falando hoje sobre gordofobia. Mais um intervalo, voltamos em seguida. Até já. De volta com o programa Assembleia Debate. O nosso tema hoje aqui é a gordofobia. Daniela, como identificar quando um discurso de preocupação com o bem-estar é, na verdade, um discurso preconceituoso? Aquela pessoa que pode virar para a Roberta e falar: olha, Roberta, você tem que fazer um regime, você tem que tomar isso, tomar aquilo, estou preocupado com o seu bem-estar, eu acho que você não, né, você pode ficar doente. Esse tipo de abordagem, como identificar, olha, essa pessoa está sendo preconceituosa ou não, ela está realmente preocupada com o meu bem-estar? É muito difícil, porque a pessoa precisa ter uma certa liberdade no relacionamento com o Roberto para poder apontar esse tipo de coisa. Agora, alguém que vai não vai autorizar que ela exerça uma função ou faça um trabalho pelo peso, por uma preocupação aí, né, maquiada na forma de uma preocupação, ou apontando limitações, ou de certa forma discriminando, mesmo que com um discurso de preocupação com peso e saúde, aí a gente tem que se preocupar. É diferente de uma amiga, alguém que é muito próxima dela, que de fato quer o bem dela, fazendo essa crítica ou fazendo esse apontamento de uma forma construtiva, buscando a saúde dela. Agora é muito difícil, porque existem muitas pessoas que vão discriminar, maquiado num discurso de preocupação. Olha, eu não vou te deixar seguir ou fazer essa função ou seguir nesse concurso público por causa da sua saúde, é uma preocupação, porque você está acima do peso, você precisa subir não sei quantos lances de escada. Isso daí não faz o menor sentido, né? Doutor André, essa questão desse discurso preconceituoso, encoberto por alguma proposta de bem-estar com a pessoa, como é que o direito olha isso? Isso é caso também de, olha, você está aqui me provocando danos morais, por exemplo, queria acionar a justiça nesse sentido? Pode. Olha, isso pode ser interpretado como uma forma de assédio, né? Como uma forma de... Assédio moral, não danos. Assédio moral. Mas o assédio moral, ele é suscetível de ser indenizado de gerar a indenização por danos morais, né? Aí você tem o direito da personalidade. Você tem o direito íntimo que a pessoa tem de se sentir bem, de não ser desrespeitada na sua autoestima, né?
na sua honra subjetiva. A honra subjetiva é o conceito que você faz de si próprio, né? A honra objetiva é o conceito que outros têm de você, né? Então, a sua intimidade, a sua autoestima, né, o seu bem-estar psíquico são coisas que você tem o direito de proteger, né? Então, se a pessoa está sendo importunada, ainda que de forma dissimulada, com evasivas, no ambiente de trabalho, por conta da sua condição de obesa, se ela estiver se sentindo mal, né? Se ela estiver se sentindo assediada, ela tem o direito de processar o autor desses abusos pela prática de danos morais. Não tem a menor dúvida. No seu dia a dia, Roberta, como é que é isso? Você sente que determinadas abordagens, determinadas pessoas podem estar ali escondendo um preconceito por trás, quando ela mostra que ela tem uma preocupação com a sua saúde, com o seu bem-estar? Então, igual eu te falei, eu nunca sofri preconceito. Nunca. Nunca. Eu dei aula em áreas consideradas de risco. Nunca tive preconceito nenhum. Nunca. Trabalhei em área rural também. Nunca. A escola onde eu trabalho, ela tem dois andares. Eu dou a primeira no andar, a primeira no térreo, subo e desço. Nunca tive preconceito algum, nunca. O único preconceito que eu sofri foi quando eu prestei o concurso. Nunca sofri nenhum preconceito. Dou aula em cursinho pré-vestibular também, nunca tive preconceito algum. Daniela, como evitar que problemas sejam levados para a alimentação, para a comida, para o excesso da gula, digamos assim? É muito comum a associação, né, de obesidade, um aumento da alimentação com as doenças psiquiátricas. Eu insisto que a informação é o caminho para a gente conseguir ter uma melhor qualidade de vida, porque ainda existe um preconceito muito grande com a psiquiatria e as pessoas, às vezes, têm transtornos psiquiátricos e evitam buscar ajuda, evitam buscar um acompanhamento adequado e acabam criando outros problemas. E a alimentação pode entrar nesse ponto. É muito comum essa associação de abalos emocionais, né, desbalanços emocionais com a comida. Hoje é algo que é muito frequente. E eu acho que a informação para tentar combater esse preconceito, para que a pessoa se sinta confortável para buscar uma ajuda, né, para conseguir buscar uma ajuda profissional, um tratamento adequado, é o melhor caminho. Por que a primeira válvula de escape é a comida, é a alimentação? Bom, é algo cultural, né? É algo que a gente vê muitas mulheres falando, hoje eu estou de TPM, hoje eu estou um pouco nervosa, eu vou comer um chocolate. É algo que é culturalmente colocado e a gente cresce com isso. Né? A gente cresce com a avó dizendo, hoje você está mais tristinho, peraí que eu vou te fazer uma comidinha. E isso acaba ficando dentro da gente. Então, quando você tem alguma ansiedade, você está em depressão, tem um outro transtorno psiquiátrico ou não, passa por algum problema, primeira coisa é aquilo que já está dentro da gente. Não, então, peraí que eu vou comer. Claro, não é consciente, mas aí a gente acaba descarregando na comida, isso é muito frequente. Aquele discurso que se ouvia antigamente das mães, olha, você tem que comer, você tem que engordar, quero te ver gordinho, te ver gordinha. Esse tipo de discurso não existe mais, até porque o que se verifica hoje é que o que vale é estar magro. Pois é, isso porque na época das nossas avós ainda tinha um padrão de beleza um pouco mais gordo, vamos dizer assim, do que hoje, com peso maior. Que era um sinal de saúde. Que era um sinal de saúde. Então, a minha avó dizia, essa menina está muito magra, precisa comer. As nossas vós eram assim. Hoje, eu recebo no consultório muitas adolescentes cujas mães, com 10, 9 anos, a criança já levavam no endocrinologista, não está gordinha, precisa perder peso. Sendo que é uma idade em que a criança vai ganhar peso para que ela tenha um estirão de crescimento. É comum o ganho de peso nessa fase e é fisiológico. E hoje eu vejo muitas mães preocupadas com o peso de criança, de meninas principalmente, levando a endocrinologistas, levando a nutricionistas, levando a academia e buscando aí a magreza. Hoje a gente vê isso muito claro, a magreza que é aceita e a magreza que é buscada. Doutor André, na questão do direito
há diferenças entre homens e mulheres, mulheres que ganham menos que homens, negros que ganham menos do que brancos. Será que existe o gordo que ganha menos que o magro? Será que chega a esse ponto, essa situação? Eu nunca vi, Mauro, para ser sincero com você, a gente recebe queixas, né? Existe muita informação relacionada à questão da mulher, né? Então, a mulher que exerce o mesmo cargo que um homem, por exemplo, dentro de uma estrutura corporativa qualquer, que recebe um salário menor do que o homem. Isso a gente ouve muito. Em relação a pessoa ser gorda ou ser magra, eu não conheço uma situação específica para te citar. O que eu tenho convicção, isso sim eu posso falar, não importa, veja, se a pessoa é gorda ou se a pessoa é magra, se é homem ou se é mulher, se é negro, se é branco, se é hétero, se é homossexual, se é católico, se é muçulmano, se é ateu, se é religioso. O que importa é essa pessoa, ela está empregada? Está. Ela está desempenhando as suas obrigações, cumprindo as suas tarefas, ela tem capacidade para isso, né? Ela está fazendo aquilo que dela se espera, né? Ela justifica o salário que ela recebe, né? Ela é uma pessoa produtiva, ela é uma pessoa útil. Então pronto, entendeu? Agora, perguntar qualquer outro critério numa circunstância como essa não é válido. O critério é aquilo que você produz. Você atende à expectativa, você desempenha a sua função, você realiza as suas tarefas, você dá conta do recado, pronto. O direito tem que proteger essa pessoa, tem que colocar essa pessoa longe de uma situação de discriminação. Roberto, você procurou saber a respeito disso, já que você está dentro dessa realidade, juntamente com tantas outras pessoas, você foi buscar informações, por exemplo, na iniciativa privada, no mercado privado, como é que esse tipo de situação é enfrentada? As pessoas, o gordo ganha menos que o magro? Alguma coisa diferente que você tenha descoberto em relação a isso? Então, eu até pesquisei, mas eu desconheço. Eu desconheço que gordo receba menos do que magro ou que tenha discriminação com relação ao salário. Eu sei que tem discriminação da pessoa ser obesa. E isso eu pesquisei e tem bastante, mas com relação ao salário não desconheço. Daniela, em relação à obesidade, o que é mais preponderante? O aspecto biológico ou o aspecto comportamental, de exagerar mesmo na alimentação e a pessoa acabar se tornando obesa, ou é o problema biológico, enfim, a natureza da pessoa que a torna obesa? Bom, a obesidade ela é multifatorial, né? Existem os fatores genéticos e também os ambientais comportamentais. E isso a gente observa que ao longo do ano a obesidade vem crescendo em incidência por causa disso, pelos fatores ambientais. Hoje a gente tem um estilo de vida muito mais sedentário, a direção é hidráulica, não é mais aquela direção normal que é dura, o vidro do carro não se fecha mais assim, se fecha assim, a gente tem o controle remoto. Então o estilo de vida mais confortável vai fazendo com que seja um estilo de vida que a gente perde mais calorias. Outra coisa é a alimentação. Às vezes um dia a dia corrido, ou então mesmo a gente percebe que a obesidade acontece mais nas camadas econômicas mais baixas. Porque a comida que é mais barata é aquela que é rica em gordura, que é rica em açúcar e que é, nutricionalmente falando, um pouco balanceada. Né? Se a gente vai comprar uma maçã orgânica, é muito caro. Né? Comida orgânica, comida integral, é tudo muito mais caro. E às vezes é muito mais prático, muito mais rápido e mais barato o acesso às comidas que engordam mais. Então a gente vê a obesidade crescendo por esses fatores comportamentais. Os fatores genéticos influenciam bastante também. Tanto que a gente percebe que filhos de pais que não são obesos têm uma chance de 9% de serem obesos. Filhos de um dos pais obesos têm uma chance de 50% de ser obeso. Quando os dois são obesos é 80%. Então a genética importa bastante. Mas a gente soma o fator ambiental que hoje pressiona muito para essa linha. E aí a gente vê a obesidade crescendo, né? O tempo do programa está acabando. Eu vou aproveitar que você está com a palavra, Daniela, a sua conclusão sobre o nosso tema. Eu acho que é importante a gente entender que saúde não é algo que a gente percebe pela estética, pelo visual. Né? A gente não consegue dizer se uma pessoa é saudável ou não olhando para ela, por ela ser gorda ou por ela ser magra. Existem pessoas magras que são muito mais doentes do que pessoas obesas e isso é muito comum.
prever aí que a pessoa fique doente e a partir disso utilizar um critério completamente subjetivo, né, para você tornar a pessoa apta ou não a um trabalho é algo muito cruel, porque e algo que não dá para determinar quem vai ter saúde ou não, né, quem vai ficar doente ou não. É algo que a gente precisa tomar muito cuidado em se apoiar num fator científico, né, de sim, a obesidade tem maior risco para tais doenças e utilizar desse fator para discriminação. É muito complicado, a gente tem que ter uma maior tolerância aí com as diferenças, porque o impacto que isso tem na vida das pessoas e na sociedade é muito grande. Roberta, para concluir, a sua palavra final, enfim, você esgotou na esfera administrativa o assunto, foi para a justiça, daqui para frente, qual a sua expectativa, sua finalização? É que a justiça seja feita, né? E que eu assuma o meu cargo, não só eu, como todos que estão na mesma situação que eu. Então, vou até o fim na justiça, né? Que a justiça seja feita. E continua dando aulas forma temporária? Vou continuar. Vai dar tudo certo. Então, eu vou continuar dou aula na rede pública e dou aula em cursinho preparatório e vou continuar dando aula. Doutor André, sua finalização. Eu gostaria de dizer o seguinte, como a gente deve lidar com a discriminação e com o preconceito. Concordo com a Daniela quando ela fala que a informação é uma arma muito eficaz, mas é fundamental que a pessoa que é vítima de preconceito, que é vítima de discriminação, ela não abaixe a cabeça, ela não se conforme. Ela não deve se conformar. Ela não deve aceitar, ela deve procurar os seus direitos. A discriminação deve ser combatida dessa forma, através de uma reação da pessoa que é vítima dela. Jamais se conforme em ser tratado de maneira discriminatória. Ok. Agradecimento a todos que estiveram aqui nesse programa Assembleia Debate. Hoje nós falamos sobre gordofobia. O agradecimento a você de casa que nos acompanhou. Até o próximo tempo.